estradas e conosco caminhas. O que era escuro e seguida a vida recebe de ti. Tua palavra expulsa a frieza em nossos corações. Tua presença abraça o nosso ser. Tu escolhes conosco permanecer. Nossos olhos se abrem e não há mais noite se o sol da justiça está entre nós. Permanece conosco, pão da vida, nossa paz. Ó Cordeiro imolado, nosso céu. Permanece conosco, pão da vida, nossa paz. Ó Cordeiro imolado, nosso céu. Ó Esposo ressuscitado, bendito o fruto que ele deu da árvore da cruz. Ó Esposo ressuscitado, em ti toda a nossa vida, todo nosso coração se refaz. Permanece conosco, pão da vida, nossa paz. Ó Cordeiro imolado, nosso céu. Permanece conosco, pão da vida, nossa paz. Ó Cordeiro imolado, nosso céu. Ó Esposo ressuscitado, bendito o fruto que ele deu da árvore da cruz. Ó Esposo ressuscitado, em ti toda a nossa vida, todo nosso coração se refaz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Boa noite a todos, caríssimos irmãos e irmãs. Sejam todos mais uma vez bem-vindos para uma noite de formação nas quintas-feiras que nós estamos fazendo. Quero acolher todos vocês com muito carinho. Quero cumprimentar de modo especial minha querida e amada família que nos acompanha nesse momento. Benção mãe, benção pai, um beijo para a irmã. Quero cumprimentar também com todo carinho você que já desejou boa noite aqui nos nossos comentários. Boa noite a você também, que Deus abençoe.
Cumprimento com todo carinho você que é membro aqui da Paróquia Nossa Senhora Aparecida e Bananeiras, Araruama, onde realizo o meu estágio missionário. Quero cumprimentar você que é da Paróquia de Santana, minha paróquia de origem, e uma boa noite todo especial para os meus irmãos seminaristas e todos os sacerdotes que participam conosco desta formação. Sejam todos muito bem-vindos, bem como você que participa de qualquer outra paróquia de nossa arquidiocese. Vamos iniciar pedindo ao Senhor que envie sobre nós seu Espírito Santo por intercessão da Virgem Maria e que Ele nos ensine a amar cada vez mais o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, nossas ações, nossas atividades e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então, como todos já sabem, o tema proposto para a nossa formação de hoje é Eucaristia, penhor da glória futura. Nós vamos abordar um pouco da relação entre a Eucaristia e a escatologia. O que é isso? Estudo acerca do fim dos tempos. Escatom, fim dos tempos. Então, assim como temos feito desde o início, nós vamos abordar o tema e depois, havendo tempo, nós vamos deixar reservado para as perguntas que vocês porventura tiverem vontade de fazer, certo? Querendo fazer uma pergunta, só digitar aí nos comentários que, havendo tempo, a gente vai procurar responder. Tranquilo? Para começarmos, queria trazer uma questão. O que significa a palavra penhor? Penhor significa garantia. É aquilo que se oferece como garantia de algo. Então, ao falarmos que a Eucaristia é o nosso penhor, nós afirmamos que ela é a nossa garantia. Afirmamos que o Senhor Jesus nos deixou a Eucaristia como garantia. Ou melhor do que nos deixar. Ele permaneceu entre nós sob as espécies eucarísticas, nos deixando este mesmo sacramento como nossa garantia. Mas afinal, garantia de quê? Garantia da vida eterna. A exortação apostólica Sacramentum Caritatis, esse livrinho aqui, ele nos ensina no número 30 que, se é certo que os sacramentos são uma realidade que pertence à Igreja peregrina no tempo rumo à plena manifestação da vitória de Cristo ressuscitado, é igualmente verdade que, sobretudo na liturgia eucarística, nos é dado saborear antecipadamente a consumação escatológica para o qual todo homem e a criação inteira estão a caminho, conforme Romanos 8, versículos 19 e seguintes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nosso Senhor nos concedeu a Eucaristia,
como uma grande graça, a grande graça de experimentar já aqui na terra o reino dos céus. A graça de experimentar aqui na terra o reino dos céus. Nós fazemos isso, nós experimentamos o reino dos céus cada vez que nós comungamos nosso Senhor. Quando fazemos uma boa comunhão, uma comunhão reparadora, uma comunhão piedosa, uma comunhão com amor de verdade, um verdadeiro amor, nós sentimos dentro de nós aquele que está real e verdadeiramente presente no Santíssimo Sacramento e sentimos também a vida eterna dentro de nós, dentro de nossa alma, dentro de nosso coração. Vamos agora trazer à mente um dos momentos mais importantes das nossas vidas. Que momento? A consagração do pão e do vinho na Santa Missa. Como é que a consagração termina? A consagração termina quando o padre diz: eis o mistério da fé, e o povo responde, entre outras possibilidades: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Nesse sentido, a carta encíclica Ecclesia de Eucaristia afirma o seguinte: a aclamação do povo depois da consagração termina com as palavras Vinde, Senhor Jesus, justamente exprimindo a tensão escatológica que caracteriza a celebração eucarística. A Eucaristia é tensão para a meta, antegozo da alegria plena prometida por Cristo. De certa forma, é antecipação do paraíso. Antecipação do paraíso. Penhor da futura glória. Nós estamos vivendo uma tensão. Mas não uma tensão no sentido de desespero. Não. Muito pelo contrário, aliás. É no sentido da esperança. É no mesmo sentido que teve Santo Agostinho quando ele disse: criaste-nos para ti, o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti. O nosso coração tem um desejo ansioso pela vida eterna. Por quê, meus irmãos? Nós fomos criados para a vida eterna. Nós não fomos criados para esse mundo. Não fomos criados para ficar aqui para sempre. Nós fomos criados para o céu. Fomos criados para a glória eterna, para morar junto com nosso Senhor no reino dos céus. Seguindo essa mesma linha de pensamento, segue a Sacramentum Caritatis, dizendo: o homem é criado para a verdadeira felicidade, a felicidade verdadeira e eterna, que só o amor de Deus pode dar. Mas a nossa liberdade ferida extraviar-se-ia se não lhe fosse possível experimentar, já desde agora, algo da consumação futura. Aliás, para poder caminhar na direção justa, o homem necessita estar orientado para a meta final. Esta, na realidade, é o próprio Cristo Senhor, vencedor do pecado e da morte, que se torna presente para nós de maneira especial na celebração eucarística. O homem necessita estar orientado para a meta final. Esta, na realidade, é o próprio Cristo Senhor, vencedor do pecado e da morte, que se torna presente para nós de maneira especial na celebração eucarística. Esse trecho nos mostra quanto é importante nós vivermos uma experiência do amor de Deus. O amor de Deus é o que nos sustenta, o amor de Deus é o que nos dá um caminho, o amor de Deus é o que nos dá um direcionamento. Se não fosse o amor de Deus,
nós estaríamos perdidos, totalmente perdidos. Na semana passada, nós aqui tivemos uma formação com os catequistas por meio do aplicativo de celular. Nós conversávamos sobre como deve ser triste a vida de uma pessoa que não tem fé. Que sentido tem a vida de uma pessoa que não tem fé? Não tem o menor sentido, não tem sentido nenhum. A pessoa nasce um dia, cresce, pode ser que venha conseguir um bom emprego, pode ser que não. Na maioria das vezes faz um bocado de besteiras, não segue religião alguma, e depois de um tempo, que pode ser longo, pode ser breve, ela morre. E aí? Como é que essa alma vai se apresentar diante de Deus? A vida dela não teve nenhum sentido aqui na Terra, pois ela não se permitiu viver um encontro com o amor de Deus. Ela não se permitiu viver uma experiência do amor de Deus. Não existe maneira melhor de viver essa experiência do amor de Deus do que na celebração eucarística, do que na Santa Missa, do que recebendo o nosso Senhor no coração. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1403, nos recorda a promessa que o Senhor nos fez na última ceia, quando ele disse aos apóstolos: desde agora não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Citação de Mateus capítulo 26, versículo 29. Vai dizer o Catecismo: toda vez que a Igreja celebra a Eucaristia, lembra-se desta promessa, e seu olhar se volta para aquele que vem. Na sua oração, suspira por sua vinda. Maranata, vem, Senhor Jesus. Venha a vossa graça e passe este mundo. Venha a vossa graça e passe este mundo. Cada vez que a Eucaristia é celebrada, o sacerdote e a igreja lembram da promessa de nosso Senhor e suplicam que aquele que está em nosso meio, no Santíssimo Sacramento, venha a nós como justo juiz, aquele que irá nos levar para o banquete das núpcias eternas, o grande banquete, que irá nos levar para o paraíso eterno, que irá nos levar para o reino dos céus. Além disso, em cada celebração eucarística ocorre sacramentalmente aquilo que nós chamamos de unificação escatológica do povo de Deus. Afinal de contas, o que é isso? A Sacramentum Caritatis vai explicar dizendo, primeiro, que Cristo veio chamar à unidade o povo de Deus que andava disperso, conforme diz o Evangelho de São João, capítulo 11, versículo 52. Então, Cristo veio reunir o povo de Deus que andava espalhado por aí. Cristo veio reunir o povo de Deus. A celebração eucarística é a reunião do povo de Deus em torno do altar e em torno do pastor. Mas nós nos reunimos antecipando já aqui na terra, já aqui neste mundo, o banquete das núpcias eternas. O documento também nos diz o seguinte: para nós, o banquete eucarístico é uma antecipação real do banquete final, prenunciado pelos profetas e descrito no Novo Testamento como as núpcias do Cordeiro que se hão de celebrar na comunhão dos santos. E nós nos reunimos para a celebração da Santa Missa
independente das intenções que cada um traz no seu coração, nós nos reunimos com o mesmo objetivo, que é alcançar a vida eterna. Cada vez que nós nos reunimos para a celebração eucarística, nós já vivemos a reunião do grande banquete, que acontecerá na vida eterna. Isso porque, conforme diz a Sacramento Caritatis número 31, Jesus quis transferir para a comunidade inteira por ele fundada, ou seja, a Igreja, a missão de ser, na história, sinal e instrumento da reunificação escatológica que nele teve início. A missão de ser, na história, sinal e instrumento da reunificação escatológica que nele teve início. A Igreja é um instrumento de salvação que nos foi dado por Jesus. Isso nos faz lembrar uma frase muito conhecida de muitos. Fora da Igreja não há salvação. Extra ecclesiam nulla salus. Fora da Igreja não há salvação. É neste mesmo sentido que Nosso Senhor afirma no capítulo 6 do Evangelho de São João. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Versículo 51 do Evangelho de São João, capítulo 6. Cristo morreu na cruz para nos dar a salvação. Da mesma forma, Cristo se faz presente na Eucaristia para nos dar a salvação. Em cada Eucaristia, nós podemos contemplar a crucificação e morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, o sacrifício de nosso Senhor na cruz. Como também contemplamos a sua gloriosa ressurreição. Por isso, nós também chamamos a Eucaristia de memorial da paixão e da ressurreição de nosso Senhor. Assim também nós chamamos a Eucaristia de sacrifício. Por que sacrifício? Porque, tal como Jesus Cristo se sacrificou na cruz para a salvação do mundo, assim também cada sacerdote que celebra a Eucaristia sacrifica a si mesmo no altar. Isso para a salvação do seu rebanho. Como Cristo se doou na cruz, o sacerdote se doa no altar para que a sua esposa, que é a Igreja, seja levada para o céu. E assim, nós podemos dizer que nosso Senhor está sempre se sacrificando, sempre se ofertando para a nossa salvação. Pois em cada sacerdote devidamente ordenado, o Cristo está presente. Cada sacerdote ordenado é outro Cristo e o mesmo Cristo. Alter Christus et ipsem Christus. Diz o Catecismo no número 1410. É Cristo mesmo, sumo sacerdote eterno da nova aliança, que, agindo pelo ministério dos sacerdotes, oferece o sacrifício eucarístico. E é também o mesmo Cristo, realmente presente sob as espécies do pão e do vinho, que é a oferenda do sacrifício eucarístico. É também o mesmo Cristo, realmente presente sob as espécies do pão e do vinho, que é a oferenda do sacrifício eucarístico. Voltando a falar sobre a tensão escatológica, é necessário pensarmos também que quando nos reunimos para celebrar, essa reunião não se dá só entre nós, aqui na Terra. Ela se dá também com o céu.
em cada Santa Missa, nós, Igreja Peregrina, nos unimos à Igreja Triunfante que está nos céus, desejando ardentemente chegar o dia em que viveremos com o Deus uno e trino e com ela, Igreja Triunfante, no reino dos céus. Desejando chegar o dia em que nós faremos parte desta que é a Igreja Triunfante de Nosso Senhor. Mas aí você deve estar pensando o seguinte: Glauber, você falou de reunião, de nós nos reunirmos para a celebração da Santa Missa, mas nós não estamos nos reunindo. Não está tendo missa com o povo. De fato, não está tendo missa com o povo. Mas nós nos reunimos da maneira que nos é possível, virtualmente e espiritualmente, em cada Santa Missa. Quantas transmissões da Santa Missa têm acontecido desde que a quarentena começou, né? E é muito interessante, até abrindo parênteses, percebemos como Deus sabe colher frutos de situações que para nós parecem tão ruins. Deus sabe fazer muitas coisas boas em situações que também são boas, mas em situações ruins também. Deus é muito poderoso para fazer isso. E a gente vê essas transmissões da Santa Missa, quantas pessoas sem oportunidade de vir à igreja, que têm a oportunidade de ter o seu coração confortado por Nosso Senhor através dessa live, através das transmissões. Nós aqui na Paróquia Nossa Senhora Aparecida transmitimos a missa diariamente, exceto nas segundas-feiras. E cada vez que isso acontece, a reunião dos cristãos acontece também. Acontece também. Evidentemente não é a mesma coisa que estar fisicamente presente na Santa Missa, mas é alguma coisa. E é muito importante. Então, por mais que a ausência nos doa, que a gente ofereça isso a Deus também. Com certeza Ele vai ficar muito feliz. Pensando também dessa forma, nós devemos ter em mente que o padre reza na missa em nome da igreja. Em nome dele e em nome da igreja. Cada súplica da oração eucarística é feita em nome da igreja. Aonde houver um sacerdote celebrando a Eucaristia, aí estará presente a Santa Igreja de Deus. Portanto, meus irmãos, essa reunião salvífica, que é a Santa Missa, acontece sempre. A nossa reunião de cristãos acontece sempre, seja fisicamente, seja espiritualmente. E agora, meus irmãos, gostaria também de colocar uma questão muito importante. Quanto é necessário nós rezarmos pelos falecidos. Diz o Sacramento Caritatis, no número 32. Ao celebrarmos o memorial da nossa salvação, reforça-se em nós a esperança da ressurreição da carne, juntamente com a possibilidade de encontrarmos de novo, face a face, aqueles que nos precederam com o sinal da fé. É muito importante que nós rezemos pelos falecidos e que também comunguemos, na intenção dos falecidos, para que eles possam encontrar o repouso eterno em Deus. E ainda nesse sentido, eu gostaria de citar aqui uma questão importante, que é um erro que nós cometemos sem perceber. Quando uma pessoa morre, nós queremos dar uma palavra de conforto, aos familiares, aos amigos. Aí a gente sempre diz, ela descansou, ela já está com Deus. Fala alguma coisa parecida assim. Mas na verdade nós não sabemos se ela já descansou. Nós não sabemos se ela já está com Deus. É claro que existem pessoas muito santas que já vão direto para o céu, sem precisar ir para o purgatório. Mas muitas vão primeiro para o purgatório para depois ir para o céu. Então,
não é correto, meus irmãos, nós dizermos para a família daquela pessoa que morreu que ela descansou ou que ela já está em Deus. Porque quando eu digo que a pessoa já está com Deus, eu digo sem perceber que ela já está salva. Eu digo que essa alma já está salva. E se ela já está salva, não há necessidade de rezar por ela. Indiretamente eu estou dizendo para a família que não precisa mais rezar por ela. Uma coisa que a gente não percebe. Porque, vejamos, se a alma já está salva, qual o sentido de rezar por ela? Qual o sentido de rezar por uma alma que já alcançou a vida eterna, que já alcançou a salvação? Se eu rezo pela salvação dela? Então, meus irmãos, ao invés de nós dizermos que a alma já descansou, ou que já está com Deus, nós devemos dizer os familiares que nós rezaremos pelo descanso dessa alma, que nós comungaremos na intenção dessa alma, para que ela descanse eternamente ao lado de Deus no reino dos céus. Assim nós devemos agir. Então, meus irmãos, nós devemos lembrar também o seguinte: comungar é sentir o céu dentro de nós. Isso ficou claro para todos nós. Mas, agora nós temos que fazer um pequeno exame, uma pequena reflexão, ou melhor, uma profunda reflexão. É importante que nós reflitamos sobre como tem sido, ou como vinha sendo, antes da quarentena começar, a nossa comunhão eucarística. Como vinham sendo as nossas comunhões? Eu gostaria de relembrar uma frase que na semana passada o Breno citou na formação que ele brilhantemente conduziu, seguindo também os temas eucarísticos. A gente comunga muito mal. A gente comunga muito mal. Quantas comunhões frias, quantas comunhões sem piedade, quantas comunhões sem fé. Parece que a gente vai para a fila da comunhão cumprindo uma mera formalidade. E além disso, meus irmãos, quantas pessoas comungam em pecado mortal? Meus irmãos, quero dizer uma coisa muito importante. Nunca comunguem em pecado mortal. Avaliem sua consciência, façam um bom exame, procure a confissão, se for necessário, mas não comungue em pecado mortal, em hipótese alguma. Quem comunga em pecado mortal, comunga não a salvação, mas a condenação. Então, nunca comungue em pecado mortal. Lembrando o seguinte, para ser pecado mortal, é preciso se encaixar em 3 condições. A matéria grave, eu fiz uma coisa errada, muito errada, uma coisa grave. O conhecimento de causa, eu sabia que aquilo era errado. E a vontade deliberada. Eu quis fazer, eu tive vontade de pecar, tive vontade de fazer aquilo. Se faltar uma das 3, o pecado não é mortal, o pecado é venial. E assim, meus irmãos, já estamos nos aproximando do fim. Eu peço que quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, possa colocar aí nos comentários que a gente vai tentar responder. E depois de fazermos nosso exame de consciência, depois de examinarmos bem a nossa consciência e procurarmos a confissão, nós poderemos nos aproximar do banquete eucarístico. Mas como? Da mesma forma que antes? Não. Nós devemos nos aproximar de Jesus para recebê-lo com muito mais amor, com muito mais piedade, com muito mais fé do que tínhamos antes. Quanto mais amor nós colocarmos nas nossas comunhões, tanto mais frutos nós colheremos. Nós devemos, meus irmãos, sempre
alimentar o nosso amor, devemos sempre alimentar a nossa fé por Jesus. E isso se dá por meio da vivência sacramental, da confissão frequente, comunhão constante, pelo menos uma vez por semana no domingo, se for possível diariamente, e por meio da vida de oração, das nossas orações pessoais, nossas orações particulares. Muita gente perde a fé porque não alimenta a fé. E se não alimentarmos a fé, ela não vai viver. A fé não vai persistir. Ninguém vive sem alimento. Com a fé não é diferente. O alimento da fé é a oração. O alimento da fé são os sacramentos também. Sendo assim, meus irmãos, eu gostaria de sugerir que nós, se não o fizemos até agora, que a partir de hoje nós utilizemos esse período, sem as missas presenciais, sem as missas, entre aspas, públicas, como um grande retiro. Um grande retiro em que nós nos preparamos para viver mais dignamente os santos mistérios, para receber nosso Senhor com muito mais amor, com muito mais devoção, com muito mais fé, com muito mais piedade. Que nós façamos um profundo exame de consciência e, quando for possível voltar à comunhão sacramental, que nós possamos utilizar esse momento sagrado para consolar o coração de nosso Senhor, para consolar o coração de Nossa Senhora, que são tantas vezes tão ofendidos por tantas pessoas. Amém? Então, aqui nós concluímos a nossa formação de hoje. Vamos agora à nossa página no Facebook. Vamos ver se nós temos alguma pergunta. Mais uma vez, boa noite a todos os que já se manifestaram aqui nos comentários, desejando boa noite. Temos uma pergunta do Wellerson Mendonça, que diz: Boa noite, Glauber. Com a pandemia e sem acesso ao sacramento da confissão, o Papa nos indicou a contrição perfeita. Caso tenhamos a oportunidade de participar da missa, podemos comungar, mesmo se tivermos cometido um pecado mortal? Essa contrição absolve? Pergunta interessante. Boa noite, Wellerson. Obrigado pela pergunta, meu irmão. Então, a contrição perfeita, ela não substitui o sacramento da confissão. Então, se a pessoa cometeu um pecado mortal, é necessário que ela procure a confissão. A contrição perfeita, ela alivia o nosso coração, né? Nós sentimos que nosso Senhor nos concedeu o perdão, mas ela não é uma autorização, vamos dizer assim, para comungar. Nós sentimos que nosso Senhor nos conforta, mas nós ainda assim precisamos recorrer ao perdão sacramental pela confissão quando nos for possível. Eu não sei se te respondi, mas é necessário sim procurar o sacramento da confissão.
Interessante a colocação aqui da dona Sueli, através da página do filho dela, o Márcio, a qual ela diz: fica muito feliz em saber que a Eucaristia é um penhor da glória eterna. Que bom, dona Sueli. É muito bom saber que nosso Senhor nos deu o seu Santíssimo Sacramento, nos deu o seu corpo e o seu sangue como a garantia daquilo que há de vir. É sinal de que nós não somos filhos abandonados, nós não estamos entregues à própria sorte. Nosso Senhor caminha ao nosso lado e quer nos conduzir para águas mais profundas e quer nos conduzir para algo ainda muito mais belo do que este mundo tem para nos oferecer. Meus irmãos, parece que não temos mais nenhuma pergunta, nenhum questionamento. Então aqui para mim não apareceu. Então, caso tenha surgido mais alguma questão, acabou de aparecer uma pergunta aqui para mim, da Luciane Gomes. Como podemos manter nossa fé nesses tempos tão difíceis, mesmo em oração e achando que nossa fé está tão fraca? Luciane, boa noite. Então, como eu disse, o alimento da fé é a própria oração. A oração e os sacramentos. Então, vou trazer para você uma coisa que o padre Dalvan hoje trouxe na homilia da Santa Missa. Não sei se você pôde acompanhar conosco. Às vezes, o que nós precisamos fazer é somente ficar em silêncio. Parar diante do Senhor, ficar em silêncio e deixar que Ele fale conosco. Que muitas vezes nós não sabemos fazer silêncio. Né? Hoje falava no Mia também sobre, e o Evangelho fala sobre isso, sobre as muitas palavras na nossa oração. A oração é uma coisa bem simples. Entende? A oração é uma coisa bem simples. Então, se a gente sente que a nossa fé está fraca, a gente, mesmo assim, não deve desanimar da oração. Mas, às vezes, aquilo que a gente só precisa fazer é parar e escutar. Às vezes é só isso. Depois de nós escutarmos, aí é que a gente fala. Aí a gente fala com Deus. Mas que a gente saiba também priorizar os momentos em que nós escutamos o Senhor. Que nós também saibamos priorizar os momentos em que tomamos a Sagrada Escritura nas nossas mãos, né? E que nós façamos a leitura daquilo que nosso Senhor tem para nós. Nosso Senhor nos fala também na Sagrada Escritura. Então, muitas vezes silenciar e escutar nosso Senhor é o que nos falta. Eu não sei se te respondi. Caso não, pode se manifestar, tá bom? A Helenice colocou logo embaixo: gostei da dúvida do Ellerson, o que você diz da fala da Luciane? Então foi exatamente a colocação que eu fiz, espero que tenha ficado esclarecido. Pelo que eu vejo, são essas as nossas perguntas. Então, meus irmãos, assim nós concluímos mais uma noite de formação. Caso apareça mais alguma pergunta, vou procurar responder no comentário mesmo, tá bom? Escreve, daqui a pouco a gente dá uma outra olhada, ou amanhã, se aparecer mais alguma dúvida, a gente procura esclarecer, certo? Espero que tenha sido esclarecedor para todos vocês, que tenha sido fecundo para todos. Gostaria de fazer um convite. Amanhã
solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Todos estão convidados a participar conosco a partir das 5h30 da tarde da celebração do Sagrado Coração de Jesus. Nós faremos às 5h30 a celebração das vésperas solenes do Sagrado Coração, e logo depois, às 18 horas, nós teremos a celebração da Santa Missa. E no sábado, memória do Imaculado Coração de Maria, Imaculado Coração de Nossa Senhora, nós teremos a partir das 8h30 da manhã a oração do Santo Terço e 9 horas a Santa Missa. Repetindo o horário, 8h30 da manhã, Santo Terço, e 9 horas a Santa Missa. Tá bom? E na semana que vem, nós continuamos as nossas formações. Próxima quinta-feira, o Padre Dalvan vai encerrar o ciclo de formações deste mês de junho. Vai continuar abordando um tema eucarístico para nos enriquecer, para nos ajudar a amar mais a Eucaristia, nos ajudar a amar mais nosso Senhor presente no Santíssimo Sacramento. Ok, gente? Sintam-se todos convidados. E agora, para nós encerrarmos definitivo, nós vamos rezar com certeza. E eu gostaria de trazer uma oração que é a que nós trazemos, que nós fazemos lá no seminário toda vez que nós vamos celebrar a Eucaristia, que nós nos reunimos para a celebração da Eucaristia, como também para a oração da Liturgia das Horas, que é qualquer oração que a gente faça da liturgia ou a Santa Missa, nós fazemos sempre essa oração antes de começar. E eu gostaria de trazê-la para vocês. Uma oração em latim que diz o seguinte: Ó sacrum convivium, in quo Christus sumitur, recollitur memoria passionis eius, mens impletur gratia, et future gloria, nobis pignus datur. Aleluia. A tradução para o português é a seguinte: Ó sagrado banquete, em que de Cristo nos alimentamos, celebra-se a memória da sua paixão. O Espírito é repleto de graça e se nos dá o penhor da glória. Se nos dá o penhor da glória. Nesse sentido, meus irmãos, peçamos a Deus Pai de bondade que envie sobre nós o Espírito Santo, que Ele nos conduza para que nós amemos ainda mais o Seu Filho Jesus Cristo que está presente no Santíssimo Sacramento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos pela paciência e pela participação. Um forte abraço e que Deus abençoe.